Então, a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea iniciou suas atividades formais e oficiais em 1996, né? Mas o transplante no Brasil começou em 79, em Curitiba, e a partir daí nós passamos a nos comunicar entre as pessoas que tinham os mesmos interesses no Brasil, e que resultou em vários encontros que nós chamávamos de simpósio, e que foram altamente importantes, mesmo não existindo a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, de fato, ou de direito, mas existia de fato a agregação de todas as pessoas que realmente trabalhavam na área de transplante e áreas afins, para que se pudesse colaborar, de ter essa colaboração entre os vários serviços, não só do Brasil, mas também de outros países da América Latina, com a presença quase sempre de importantes personagens do transplante de medula óssea, tanto dos Estados Unidos como da Europa. E não só isso, como fomos capazes de entrar nas entidades internacionais e ter uma participação dentro dessas organizações, e que nos mantínhamos com a vela sempre acesa e buscando, buscando cada vez mais melhorar o nível do transplante no Brasil e ampliar também o número de espaços suficientes para que a população do Brasil seja atendida, e ainda temos muito caminho pela frente, e isto fez com que nós começássemos bem no Brasil com essa interação entre os brasileiros, e não só isso, como também com a integração com os experts internacionais na mesma área, que sempre vieram e atenderam as nossas reivindicações e os nossos convites. Essa é uma série de 5 ou 6 simpósios, que a gente chamava, onde se tratava de transplante de medula óssea e de hemopatias malignas. Ela foi num crescendo e teve uma grande repercussão, não só no Brasil, mas como também na América Latina. Não só na área médica exclusiva, mas todas as áreas afins do transplante passaram a participar deste mesmo movimento que foi o transplante de medula óssea. Eu chamava isso de movimento porque ele foi capaz de movimentar outras especialidades afins, como outras áreas da saúde, como a enfermagem, como a assistência social, como a odontologia, e assim por diante, uma série de outras áreas que passaram a se integrar ao transplante e ainda não desenvolvidas o suficiente, e pudemos então treinar e participar juntos. O transplante consegue, de alguma forma, se interagir com várias outras áreas da saúde, e além disso, além de estar interligado com essas outras áreas da saúde, também as subespecialidades médicas tiveram que se concentrar numa outra área nova da medicina, mas que também envolvia a sua especialidade, como a nefrologia, as doenças infecciosas, que naquela época não existia nem ainda especialistas nessa área de doenças infecciosas
em imunodeprimidos, como é o caso do transplante de medula óssea. E o impulso foi muito grande da infectologia, estimulado pelo transplante, e se proliferaram daí esses profissionais no Brasil inteiro. E outras especialidades, como neurologia, patologia, várias outras, passaram a enfrentar um contexto que não era conhecido. E houve, então, uma expansão de profissionais ligados a esta área e de grande contribuição para o desenvolvimento do transplante. Isso mesmo antes de se formar a Sociedade Brasileira, quer dizer, ela existia, mas não existia formalmente. E ela já começou com essas características, daí o crescimento, daí o desenvolvimento, principalmente em áreas públicas, né, como os hospitais de clínicas, etc., e alguns hospitais privados que começaram a fazer também o transplante. Eu acho que o que antecedeu foi muito importante, e principalmente porque nós conseguimos, já na década de 80, a tentar e conseguir que o Ministério da Saúde pudesse criar uma área de discussão a respeito do transplante de medula óssea e passasse a financiar o transplante nessas áreas públicas, que quando começou era bancada pelos próprios hospitais, porque realmente não existia essa modalidade de transplante. E isso foi uma grande vitória na época, porque nós fomos chamados para participar, os representantes dos vários serviços foram chamados para participar nessa organização, e não só isso, de criar também um grupo responsável pela oficialização do transplante de medula óssea e também a inserção de recursos para o desenvolvimento desse transplante de medula óssea. Um grande passo que nós conseguimos através do Ministério é criar uma legislação sobre o transplante de medula óssea. As pessoas envolvidas no transplante ajudaram o Ministério a estabelecer regras para a execução dessa modalidade de transplante em termos de exigências hospitalares, de formação de pessoal, de todos os recursos necessários para esse procedimento. Então, outra vez, agora partimos para a colaboração dos grupos sem a oficialização. Nós já tínhamos avançado bastante na regulamentação do transplante dentro do Ministério da Saúde, o que foi uma vitória, e que tivemos as pessoas que faziam transplante na década de 80 puderam auxiliar e também, com isso, fazer com que houvesse uma proporcionalidade na remuneração, principalmente dos hospitais filantrópicos ou dos hospitais universitários. Além disso, ainda na década de 90, já partimos a fazer transplantes não aparentados e já estabelecemos também, participamos na regulamentação. Em 93 foi feito o primeiro transplante de sangue de cordão, em 95 o primeiro transplante com doador não aparentado vindo do exterior, e tudo isso surgiu já com todas as suas ramificações até chegar em 96.
o início formal da sociedade foi em 96, mas ela, de alguma forma, já existia em função deste espírito de agregação, de melhora e de conquistar espaços e recursos suficientes para que se fizesse esse tipo de procedimento, que era um procedimento que salvava vidas. E com isto se alcançou várias etapas, mesmo sem a sociedade de fato, mas elas existiam já na agregação de todas as pessoas que assim trabalhavam na área de transplante, que inicialmente era o Hospital de Clínicas de Curitiba, o Hospital de Clínicas de São Paulo, o INCA, no Rio de Janeiro, e assim foram se agregando os outros serviços que apareceram numa ordenação muito grande, principalmente na década de 90. Então, com sair do zero, quase, junto com uma equipe valorosa que começou o transplante, por isso o doutor Eurípides Ferreira, estava junto nesse nosso grupo e teve uma grande contribuição para esse desenvolvimento. Mas isto foi crescendo no Brasil inteiro com essa noção, e por isso a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea cresceu com este contexto, com esse interesse, com essa busca do melhor possível, e formou e teve a oportunidade de formar um grupo de pessoas muito grandes para atender toda a população brasileira e fora do Brasil também. Eu acho que eu tive a oportunidade de participar desde o início da história do transplante no Brasil e também um pouco da história do transplante de medula óssea no mundo inteiro, porque essa foi toda também uma grande atividade dos transplantadores, de ter esse treinamento no exterior e ter uma grande ligação com a família do transplante de medula óssea, tanto dos Estados Unidos como na Europa. Tivemos aqui uma ligação muito forte com a doutora Mary Flowers, que também foi uma das pioneiras aqui no Brasil, fazendo o transplante no Instituto Nacional do Câncer, e que também manteve-se como uma ponte importante, porque ela se transferiu para os Estados Unidos. Então, essa ligação com o exterior e a vinda de pessoas aqui, na década de 80, trouxemos os grandes baluartes do transplante do mundo inteiro, aqui para Curitiba, para discutir conosco, e estimulávamos que todos os serviços, tanto do Brasil como da América Latina, trouxesse a sua experiência, pequena que fosse, para que a gente pudesse não só discutir, como recomendar, e as outras pessoas, e ter oportunidade de apresentar os seus problemas, tanto da área médica propriamente dita, como das especialidades e como das outras áreas de saúde. Então, isso já foi uma experiência rara, eu posso dizer, das especialidades médicas, do modo geral. Eu sou muito feliz de ter participado deste grupo que realmente pensava em fornecer a melhor medicina possível dentro das nossas, do nosso contexto e das nossas possibilidades.